dia. Bom dia, estão me ouvindo bem? Bom dia, Roberta, Plié, Nina, bom dia. Bom dia. Terceiro dia da novena, né? Agora que eu vi que eu escrevi erradinho ali, ó. É o terceiro dia. Passa tão rápido. E eu já estava até pensando, poxa, quando finalizar essa novena, o que eu vou fazer às 10 horas da manhã? Eu estou me adaptando. Me encontrar com vocês, né? Todos os dias. Que gostoso. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Que eu fiz alguns ajustes aqui no celular. Mas eu tô com o microfone ligadinho aqui. O som está um pouco baixo, é porque eu falo baixo, né, gente? Eu falo baixo. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Ai, que bom, Dessa. Que bom. Hoje, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho antes da novena. Até baixar um som aqui. A gente vai conversar sobre quando que o Espírito Santo age na nossa vida, né? Quando que ele age na nossa vida? Como, na verdade, como? Quando? Ele age sempre, né? Sempre. Mas como ele age, né? De que forma? Como que a gente sente o toque do Espírito Santo? Que bom, Rosiane, obrigada. Todos os dias, né, chegam águias novas aqui. Então eu relembro que a novena de Pentecostes, deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui, senão me atrapalha. Vocês não ouvem, né? Mas eu ouço aqui. Que a novena de Pentecostes é uma novena que faz parte do período pascual e que vai nos levar ao final do período pascual, né? Então nós vamos celebrar Pentecostes no próximo domingo, ali finaliza o período pascual e inicia o tempo comum da igreja. E o Pentecostes, a novena de Pentecostes é a espera do Espírito Santo, né? É a espera do Espírito Santo, porque Jesus, 40 dias após a Páscoa, subiu aos céus. Isso se chama ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. 9 dias depois, Jesus nos envia o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, nesse período de 9 dias, né, que Jesus subiu aos céus, Nossa Senhora, a Virgem Maria de Nazaré e os apóstolos estavam no cenáculo em oração, aguardando o Espírito Santo. Então, esse período, veja que interessante, esse período que a Virgem Maria e os apóstolos ficaram em oração, aguardando o Espírito Santo, né? Esses 9 dias se tornou aí a novena de Pentecostes, né? Então, a novena de Pentecostes, ela é a mãe de todas as novenas. Olha que coisa linda, gente. E quando eu sonhei, né, tudo isso que eu tenho vivido hoje, que a gente vai entender que alguns sonhos é o Espírito Santo, viu? Que coloca no coração da gente. Eu sonhava com as novenas, sabe? Eu pensava, poxa, nossa, que legal, né? Eu poder fazer as novenas aqui na rede social, né? As águias acompanharem, nós aí estarmos em mais comunhão com Deus. E semana passada, gente, que eu ouvi a novena de Pentecostes, eu falei, nossa, eu tenho que começar as novenas. E depois eu fui entender que a novena de Pentecostes é a mãe das novenas, é a mãe de todas as novenas. Perceba como o agir do Espírito Santo, que falou para mim, olha, você não estava, né, com aquele sonho que eu coloquei no seu coração? Então tá na hora de começar. E eu comecei pela mãe das novenas. Veja aqui que bênção, né? Quando o Espírito Santo toca o nosso coração. E
o fogo, né, é uma representação do Espírito Santo. Né? Estou recordando todos os dias aqui. Por que o fogo representa o Espírito Santo, né? Porque muitos de nós, né, infelizmente, vivem na escuridão, né? Nós vivemos na escuridão. Então, quando nós estamos na escuridão e a gente enxerga, né, a gente abre os olhos, a gente enxerga uma luzinha lá naquela escuridão, o que a gente faz? A gente corre, não é? A gente corre para aquela luz, porque aquela luz faz com que realmente nós possamos abrir os nossos olhos. E quando nós abrimos os nossos olhos na escuridão, a gente enxerga a verdade, né? A verdade. E quando a gente enxerga a verdade, o que acontece na nossa vida? A conversão, né? A conversão. E essa luz do Espírito Santo, sempre digo aqui, também é a luz da razão. É a luz da sabedoria, é a luz do discernimento, é a luz da inteligência, tá? A razão, gente, é muito importante. Hoje eu ia falar sobre um dos dons do Espírito Santo, que é o domínio próprio, mas eu vou deixar para amanhã, porque eu senti necessidade de falar isso que eu vou falar para vocês hoje, né? Primeiro, falar do toque do Espírito Santo, que é muito profundo, e talvez você viva esse toque do Espírito Santo e, como eu vivi muitas vezes, não percebia. Fui perceber depois que era um toque do Espírito Santo, tá? Então vamos começar. Eu quero que você faça agora uma reflexão, uma retrospectiva na sua vida, uma retrospectiva de mudanças. Todos nós já passamos por mudanças, né? Meu Deus, eu mudei muito ao longo dos anos. Mudei muito a minha forma de pensar, de enxergar a vida, até a minha aparência mudou demais ao longo dos anos. E você? Pense, eu escrevi algumas mudanças aqui, tá? Para você pensar lá no seu coração, poxa, isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Ou então assim, isso ainda não aconteceu comigo, mas eu vou ficar prestando atenção, tá? Por exemplo, você já teve muito medo do julgamento, medo da crítica, e hoje você não tem mais? Sabe? Aí você lembra assim, nossa, eu tinha tanto medo do julgamento, eu tinha tanto medo da crítica, e hoje eu já não tenho mais. Olha, né? Essa evolução. Ou então você sentiu uma culpa, sabe? Você sentiu uma culpa, carregava uma culpa durante muitos anos na sua vida, e de repente aquela culpa, ela foi se dissipando e ela não existe mais. Ou você carregava uma mágoa muito grande de alguma pessoa ou de algumas pessoas. Durante anos você carregava aquela mágoa, aquela falta de perdão. E, olha só, o tempo foi passando, aquilo foi se dissipando, você nem foi percebendo, e de repente você acorda e você, nossa, aquela pessoa que eu tinha raiva, que eu tinha uma mágoa, que eu tinha um ódio mortal, eu já não sinto mais. Já não sinto mais, aquilo foi se dissipando na minha vida, eu nem lembro mais daquela pessoa. Vocês já sentiram algo assim? Vai escrevendo aqui. Sim, escreve assim. Sim, já senti isso, já mudei muito, ou preciso mudar, preciso trabalhar isso em mim. Vocês percebem essa mudança ao longo dos anos? Olha só. Ou então um pecado que você caía sempre. Um pecado que você cometia sempre. E
agora você não comete mais. Por exemplo, o pecado da inveja, né? Cobiçar as coisas alheias é um pecado mortal, né? Uma mágoa que você tinha dos seus pais, honrar pai e mãe é um mandamento. Então, eu tinha raiva dos meus pais, eu tinha mágoa, hoje eu já não tenho mais. Hoje isso se dissipou. Sim, mudei muito, mas ainda preciso mudar. Isso, vão pensando, olha que interessante essa mudança aqui, Você olhava para algumas pessoas e algumas específicas, tá? E você, já julgava. Você olhava e já julgava, já tinha uma crítica, uma palavra maldosa, que sem pensar isso já saía da sua boca. E hoje você olha para as mesmas pessoas e você consegue ver beleza naquelas pessoas que você criticava. Já aconteceu isso com vocês? Ou então a caridade. Você tinha um egoísmo tremendo. Para dar uma coisa a alguém, se abrir a outro, entregar o seu tempo para alguém era uma dificuldade. Hoje você percebe que você já tem uma abertura ao outro, né? A caridade, a paciência. Isso aqui é fundamental na nossa vida. Você não tinha, na verdade, você tinha pouquíssima paciência com seus filhos. Pouquíssima paciência com as pessoas de uma forma geral, pouquíssima paciência com o marido. E hoje você tem uma boa paciência, ou melhor do que era, talvez não é tão boa ainda, mas melhor do que era. Hoje, quando seu filho chama você mãe, você consegue estar de uma forma mais presente, mais equilibrada, né? Não é uma mãe e um grito. Né? A paciência, você percebe que a paciência foi melhorando na sua vida? Alguns comportamentos, né? Por exemplo, já falei algumas vezes aqui, e esse é um assunto que a gente sempre precisa falar. Existe o espírito da prostituição, os maus espíritos, que leva a mulher a buscar a sedução o tempo todo, ser validada pelo olhar do outro. E isso foi se dissipando. Você já tem mais modéstia em se vestir. Você já se arruma pensando, né? Como agradar a Deus, como respeitar o seu marido, como respeitar os seus filhos, até mesmo a própria sociedade. E você não se monta para ser validada. Então, isso também é uma grande transformação na vida de uma mulher. Vícios. Poxa, eu tinha um vício. Talvez o vício da gula, talvez o vício, um vício em álcool, em drogas. E você, poxa, aquilo foi se dissipando e você já não vive mais essa situação. Ou apego, né? Você tinha um apego tremendo a algumas coisas materiais, um apego à casa, um apego ao carro, às suas roupas, às suas coisas, a pessoas, uma dependência emocional do marido, uma dependência emocional dos filhos. E aquilo, de repente, você deu, né? Você deu por si. Nossa, eu não tenho mais essa âncora que me fazia tão mal. E, por fim, você não conseguia rezar. Você não conseguia rezar. Você não conseguia ter um momento de contemplação. Hoje você já consegue estar aqui, por exemplo, na nossa novena. Você já consegue buscar essas coisas. O que significa todas essas mudanças? Essas mudanças se chama o toque do Espírito Santo na nossa vida. Perceba que o
toque do Espírito Santo na nossa vida, ele é lento. Um exemplo aqui que eu citei foi o perdão. Você não perdoa uma pessoa do dia para a noite, não é assim? Você não perdoa. Mas se você quer verdadeiramente perdoar aquela pessoa, não, eu quero perdoar aquela pessoa, ou eu quero mudar um comportamento na minha vida, eu verdadeiramente quero. Você busca aquilo, o Espírito Santo vai agindo na nossa vida lentamente, tá? Lentamente. E perceba, quando você desperta, você já não sente mais aquilo. É uma graça santificante, realmente, né? Ainda não consigo rezar como deveria, mas você já está rezando. É isso que a gente precisa, tá? A nossa vida é passinho de bebê, passinhos de bebê. Entendam isso. Isso é uma coisa que a vida me ensinou. Tudo são, passinhos de bebê. É como o toque do Espírito Santo. Olha o que ele vai fazendo conosco, Ele vai, Às vezes a gente não sente, tá? Olha só. O Espírito Santo vai tocando, vai tocando. E por que a gente não sente? Poxa, por que eu não sinto? Porque certamente, olha, você deve estar muito mergulhada, muito apegada às coisas do mundo. No nosso último encontro, lá no nosso grupo de oração, né? Nós temos um grupo de oração aqui na igreja. A gente falou muito sobre o apego. Enquanto nós estamos apegadas às coisas, gente, nós não sentimos o toque do Espírito Santo. Por mais que ele nos toque, ele está aqui conosco, ele sempre está conosco. Mas quando a gente sente, a gente dá aquele despertar, né? Quando a gente sente, você começa assim, nossa, tá alguma coisa errada, eu preciso tomar uma decisão. É o processo de conversão. É o nosso processo de conversão. Quem nos toca no processo de conversão? Deixa eu tirar um negocinho aqui. Quem nos toca no processo de conversão? Quem nos toca? O Espírito Santo. Muitas vezes você está mergulhado no pecado, você está muito distante de Deus, aí de repente você... eu tô sentindo falta de alguma coisa, não é assim? Foi assim que aconteceu comigo. Lá em 2012. Eu senti que alguém estava me chamando. Há quanto tempo eu já não estava me chamando, né, gente? E eu apegada, né, cheia de mágoa, um monte de gente para perdoar, carregando fardos, sabe aqueles fardos? E de repente, toda machucada, toda magoada, toda ressentida, decepcionada. E tudo aquilo, gente, tudo aquilo foi embora. Aquilo não existe mais na minha vida. Não existe. Veja o poder do Espírito Santo, né? Lá em 2012, claro, foi uma caminhada, né, gente? Foi uma jornada longa, muito longa. Mas lá eu senti uma mão aqui, Aí, de repente, tem alguém me chamando. Aí, olha só, a gente pode se perder, né? Porque daí a gente aqui, quem tá me chamando? Perceba, pra gente ficar muito atento à verdadeira luz, né? A verdadeira luz, que é o Espírito Santo, que é para ele que a gente tem que correr. E o que anotei aqui? Algo agora bem importante, tá? Ainda do Espírito Santo, bem importante. Aí quando você sente aquele toque e você, meu Deus, quem tá me tocando? E você, no meio daquela escuridão, enxerga aquela luz e você vai correndo para ela. E você quer chegar mais perto da luz, você quer sentir assim, o calorzinho da luz você quer sentir. Nossa, eu quero chegar bem pertinho da luz, eu quero estar totalmente com a luz. Sabe o que você precisa fazer? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Presta bem atenção.
Porque quando nós despertamos e enxergamos a luz, nós estávamos distante do Pai. Nós estávamos muito apegados às coisas do mundo e certamente cometemos muitos pecados. Nós precisamos, quando a gente enxerga a luzinha, nos reconciliar com Deus. Como que nós reconciliamos com Deus? Por meio do sacramento da confissão, tá? Por meio do sacramento da confissão. Perceba, preste bem atenção, isso aqui é uma catequese. Perceba que nós recebemos o Espírito Santo pelo batismo, que é um sacramento, e recebemos novamente, pela confirmação do batismo, que é a crisma. Lembra da crisma? Quem fez crisma? Eu fiz a crisma, escreve aqui. Eu não fiz a crisma ou eu fiz a crisma. Muitas vezes, quando a gente passa pela crisma, a gente é bem imaturo, né? A gente não tem clareza do quanto a crisma é a confirmação do batismo. A crisma é algo incrível, lindo, que a gente vai viver na nossa vida. Se os seus filhos não foram crismados, leve-os para fazer a crisma. Então, nós recebemos o Espírito Santo por meio de 2 sacramentos, que é o batismo e a crisma. E se nós estamos em pecado ou durante muito tempo na escuridão, não conseguir enxergar a luz, é importante que por meio de, preste atenção, mais um sacramento, que é o sacramento da reconciliação, das confissões, nós possamos receber a graça santificante. Se faz tempo que você não se confessa, aproveite esse período de Pentecostes, que nós estamos aguardando o Espírito Santo para receber a reconciliação, né? Para você fazer uma confissão. Talvez, faz 30 anos que eu não me confesso, faz 25 anos. Quanto tempo você não se confessa? Escreva aqui, com bastante humildade, bastante humildade. Há quanto tempo você não vive o sacramento das confissões, né, da reconciliação? Há quanto tempo? Vá a uma paróquia, né? A catedral da sua cidade, que tem horários prolongados. Talvez pode ser um pouco mais difícil naquela primeira confissão, mas você vai perceber o quanto é libertador, o quanto aquele toque suave, que você sente aqui, sabe? Aquele toquezinho suave que você sente aqui, sabe o que você sente? Depois da confissão, você sente um abraço. Parece nada. Você sente um abraço muito apertado do Espírito Santo, muito. Quando a gente se reconcilia com Deus, é muito maravilhoso. Então não permita assim que a sua vaidade, a sua arrogância, as suas crenças, né, distancie você das confissões, né, do sacramento das confissões. Perceba que nós recebemos o Espírito Santo por meio de um sacramento, que é o batismo, de outro sacramento, que é a confirmação, que é a crisma, e agora eu quero estar em estado de graça, né? Ou seja, acabei de confessar para receber verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Veja bem o que São João nos deixou, né, registrado lá em João 20, 22, 23, tá? Até anota aí para você depois meditar. Principalmente você que não se confessa há bastante tempo. João 20, 22, 23. Olha só que coisa mais linda. 50 anos, 50 anos uma vez. Talvez
Gente, o Espírito Santo, ele nos coloca no lugar que devemos estar. Se você está aqui assistindo essa novena, ouvindo essa palavra, eu sempre peço, antes de começar a novena, que saia da minha boca palavras que possam edificar a vida das pessoas. Deve ser um chamado para você se reconciliar com Deus. Deve ser um chamado. Tá? Não perca essa oportunidade. Veja o que São João nos deixou em 20, 22, 23. Preste atenção. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, perceba o que Jesus, soprou sobre os apóstolos. Olha o que Jesus soprou sobre os apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Jesus entregou aos apóstolos o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Né? Então, Jesus deixou o sacramento da reconciliação com os apóstolos, soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. E pela tradição da igreja, os nossos sacerdotes estão lá, totalmente disponíveis, né, para nos ouvir e nos perdoar em nome de Jesus, tá? Então não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade de se confessar, de se reconciliar com Deus, amém? Agora mais um pedacinho aqui super lindo, né? Olha, veja bem. Quem, eu falei lá no início da live, uma provinha aqui, uma provinha de quem estava no início da live. Vocês vão escrever aqui. Quem estava com os apóstolos em oração no cenáculo, esperando o Espírito Santo? Escrevam aqui. Quem estava no cenáculo com os apóstolos em oração, esperando o Espírito Santo? Quem estava? Nossa Senhora, isso, Cristina, isso, Maria, isso, ela mesma. Ui, eu fico até arrepiada só de falar o que eu vou falar. A Virgem Maria, exatamente, ela estava aqui, ela estava no cenáculo, né, com os apóstolos, esses 9 dias, orando, rezando, pedindo, né, a vinda do Espírito Santo, ela mesma. E veja bem, Maria já viveu um Pentecostes, né, lá na Anunciação. Maria já viveu um Pentecostes na Anunciação. Quando o Espírito Santo, né, sobre ela, fecundou, né, trouxe ao seu santo ventre o Filho de Deus. Então perceba, e isso é muito importante, perceba que ao lado de Maria, quanto mais pertinho de Maria, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, viu? Quanto mais pertinho de Maria nós estivermos, mais nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ela é uma intercessora. Maria é imaculada, ela não passou pelo pecado original. Ela é a pureza, ela é cheia de Deus, ela é cheia de Espírito Santo. Então, quanto mais pertinho dela, mais pertinho do Espírito Santo. Ela era a única que já tinha vivido um Pentecostes, ia viver mais uma vez. Aqueles, né, que são os apóstolos, ali com suas várias dificuldades de fé, né, com suas várias dificuldades que enfrentaram ali ao lado de Jesus,
estavam ali em oração. Pertinho de quem? Daquela que viveu intimamente com seu filho, né? Toda a sua jornada aqui pela terra, tá? Então, se aproximem de Nossa Senhora. Ah, eu não conheço Nossa Senhora. Aprenda a conhecer a Mãe de Deus. Aprenda a conhecer. Quando você conhece a Mãe de Deus, nós estamos mais pertinho da Trindade. Mais pertinho da Trindade. A gente se aproxima mais de Deus, de Jesus e Espírito Santo, tá? Jesus, na sua infinita sabedoria, sabia das nossas más inclinações, das nossas dificuldades. O que ele fez? Vou deixar a minha mãezinha, a amada, ali, no meio de todo mundo em oração. Porque quem estiver pertinho dela, sempre vai estar perto do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, não esqueçam isso. Vamos para a nossa oração. Vamos para a nossa oração, nossa novena, né? Pedir pelo o Espírito Santo de Deus. Ali nos destaques vocês vão encontrar a oração, tá? Eu vou lendo aqui com vocês e a gente vai repensando algumas partes. Essa parte inicial aqui que se chama Veni Creator, né? Venha Criador, vem Espírito Criador. Enquanto eu estou aqui lendo e rezando com vocês, vocês escrevem Vem Espírito Santo, tá? Vem Espírito Santo. Depois a gente muda para outras partes. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Né? Então vocês escrevem: Vem Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus exceto o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós, seus efeitos proclamais. A nossa mente, olha essa parte que é importante, a nossa mente iluminai, luz, né? O coração enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repele. E concedei-nos a vossa paz. E pela graça nos guiais. O mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. O Espírito Santo nos leva a Jesus. Jesus nos leva ao Pai. Que procedeis do amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Agora nós vamos para a ladainha. Agora vocês vão escrever: tende piedade de nós. Essa ladainha é muito bonita. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atende-nos. Vocês podem escrever: tende piedade de nós. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, isso é importante. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Agora preste bem atenção nesses espíritos.
Tudo isso é o Espírito Santo. Preste bem atenção. Escreva, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, precisamos muito, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, olha que coisa linda, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, nós temos temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito da caridade, abertura aos outros, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, nós precisamos das virtudes, muito, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus que somos nós, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, o Espírito Santo é guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestiais, tende piedade de nós. Aqui, conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, que coisa mais linda, aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, aqueles que derramaram o sangue por Cristo, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, a virgindade ela tem muito significado, dentre eles a fidelidade a Cristo, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Cede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Nós precisamos pedir muito perdão a Deus, né? Cede-nos propício, atendei-nos, Senhor. Agora vocês podem escrever livrai-nos, tá? Livrai-nos. Livrai-nos, Senhor. Livrai-nos, Senhor. Nós precisamos de proteção, né? Falei para vocês que essa semana eu acordei com um despacho na frente da minha casa. Mais especificamente aqui na frente desse lugar, né? Cuja presença de Deus predomina, tá? Então, livrai-nos, Senhor, de todo pecado, livrai-nos, Senhor, de todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. O demônio e o inferno existem, não esqueçam disso, ok? Não esqueçam disso. Livrai-nos, Senhor, de toda presunção e desesperação. Livrai-nos, Senhor, do ataque à verdade conhecida. Livrai-nos, Senhor, da inveja, da graça fraterna. Livrai-nos, Senhor, de toda obstinação e impenitência. Livrai-nos, Senhor, de toda negligência do espírito. Livrai-nos, Senhor, de toda a impureza da mente e do corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito. Cuide muito bem desse corpo.
livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. A palavra de Deus é uma só, não pode se tornar heresia na boca, né, de pessoas que não respeitam a palavra de Deus. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência, do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, coisa linda, pela milagrosa, né, presença do Filho de Deus entre nós, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo batizado, né? Por esse grande milagre em terra, né? Por isso, livrai-nos do mal, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, o Espírito Santo apareceu na transfiguração de Jesus. Livrai-nos, Senhor. Pela vinda sobre os discípulos do Senhor, pelo Pentecostes. Nos livre, Senhor, de todo o mal, de todo o pecado. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos. Olha só essa ladainha, gente, que coisa mais linda, né? Ainda que pecadores, nós não desistimos de rogar pelo Espírito Santo. Ouve-nos. Agora vocês escrevam: ouve-nos, ouve-nos, ouve-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos. Ouve-nos. Nos ouça, Espírito Santo. Para que vos digneis, ou para que vos servirmos. Para que vos servimos, vamos servir o Espírito Santo, para que nos servimos, vivificar e santificar todos os membros da igreja. Nós somos os membros da igreja. Nós vos rogamos, ouve-nos, ouve-nos. Para que vos servimos, conceder-nos o dom da verdadeira, piedade, oração e devoção. Nós vos rogamos, ouve-nos. Para que vos servimos, inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade. Isso é muito bom, gente. Sinceros afetos de misericórdia e caridade, que eu tenha misericórdia, que eu não fique só na base do julgamento, da crítica, do insulto ao outro, né? Nós vos rogamos, ouve-nos. Para que vos servirmos, aqui, cria em nós um espírito novo. A gente precisa muito disso. Cria em nós um espírito novo, um coração novo, para que a gente possa perdoar, né? Para que a gente possa esquecer verdadeiramente aquelas mágoas, aquelas pessoas que nos ofenderam. Porque carregar isso é carregar um coração machucado, um espírito machucado. Nós vos rogamos, ouve-nos. Para que vos servimos, conceder-nos a verdadeira paz e tranquilidade do coração. Quando que nós estamos em paz e tranquilidade do coração, gente? Quando a gente perdoa, né? Quando a gente perdoa. Só quem já viveu o perdão sabe a paz que é quando você libera o perdão. E ainda quem não perdoou sabe o fardo que é carregar aquilo, né? É um fardo. Então, nós vos servimos, para que vos servimos, né? Onde é que tá aqui? Para que vos servimos, nos dê a verdadeira paz e tranquilidade do coração, né? Nós vos rogamos, ouve-nos. Para que vos servimos, fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições. Pela justiça, nós vos rogamos, ouve-nos, né? Nós seremos perseguidos.
nós seremos perseguidos, né? E nós precisamos ter muita força, muita retidão, muita fé na perseguição, para que a gente não desista, não desista. Para que vos servimos, confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouve-nos, para que vos servimos, recebermos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouve-nos, para que vos servimos, ouve-nos, nós vos rogamos, ouve-nos, Espírito Santo, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouve-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido pelo Pai. Ai, que lindo! Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito do bem. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atende-nos. Olha que coisa linda. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ai, gente, que coisa mais linda! Renovareis a face da terra. O mundo precisa ser renovado, né, gente? O mundo precisa ser perdoado mais uma vez, né? Nós vivemos em um mundo com muita desordem, A gente precisa rezar pelo mundo. Isso é muito importante. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Né? Que venha o nosso Espírito Consolador, esse refrigério da alma, esse descanso, essa direção e essa grande verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ai, que momento gostoso. Obrigada, minhas águias. Amei a novena de hoje. Muito linda, muito linda, muito linda, né? Que esse toque do Espírito Santo, que esse toque da graça, que a gente sempre sinta, né? Aquele toquezinho, que a gente sempre sinta, né? Essa transformação da nossa vida, que a gente nunca perca essa sensibilidade, né? De sentir o toque da graça. E se hoje, né, você sentiu o toque da graça, busque o sacramento da confissão, tá? Se faz tempo que você não se confessa, busque o sacramento da confissão. Não esqueça que o Espírito Santo foi nos entregue por 2 sacramentos, o batismo e a confirmação, que é a crisma. Agora, por meio de um outro sacramento, que são as confissões, nós nos reconciliamos ainda mais com o Pai, certo? Ai, amei essa novena, que linda. Eu também fiquei muito emocionada nessa novena, fiquei muito emocionada. Nós vamos nos encontrar amanhã às 10 horas da manhã. E aí amanhã, sim, eu quero trazer os dons do Espírito Santo, tá? É muito importante. Quando a gente sente o toque da graça, a gente vai entendendo os dons do Espírito Santo, como essas mudanças, né, que a gente falou lá no início, elas vão ficar mais nítidas na sua vida quando você entende o dom do Espírito Santo. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu estou vivendo o autoconhecimento, eu estou amadurecendo. Não! Você está vivendo o toque da graça do Espírito Santo de Deus. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E a gente não pode esquecer isso, tá? Que quando a gente entende isso, a gente percebe, nossa, como eu preciso realmente voltar para Deus. Então a gente vai conversar sobre isso amanhã, tá? Ó, já no primeiro dia eu senti, que coisa linda,
Que bênção, bom dia. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Que o Espírito Santo nos ilumine essa semana, né? Tenham sempre a sua velinha acesa durante a novena e que a gente possa seguir essa semana aí com muita fé, com muita oração, retidão e confissão, né? Amém. Beijo no coração de vocês, um bom dia. Bom dia nessa segunda-feira maravilhosa.